Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Competência e Empregabilidade. Programa esse exibido todas as segundas-feiras aqui às 17h15 pela IES-TV, TV Profissão, pelo Facebook e YouTube da Escola Superior de Educação. Programa este de Competência e Empregabilidade sempre trazendo um tema importante no seu campo de formação, nas suas competências, nas suas habilidades. E o bacana desse programa é que eu sempre digo, estar com vocês aqui nas segundas-feiras é sempre um momento que a gente sempre traz o convidado, o tema, mas aí a gente nos deparamos sempre com aquela situação, puxa vida, o que isso vem a contribuir e vai fazer um processo de melhoria no meu campo de formação. E o que a gente tem percebido aí nesses 2 anos já de programa, que é um programa de sucesso, aí junto nessa parceria da Central de Carreiras Uninter com a Escola Superior de Educação, o quanto é o legado que a gente capta e que a gente absorve dos nossos convidados. Porque competência e empregabilidade é sempre duas coisas que a gente percebe no dia a dia. Eu tenho lido muitos cases, principalmente voltada nesse campo. Hoje a gente até tem um dado muito importante. Nós já temos hoje, de janeiro até março, 719 mil vagas de postos de trabalho foram abertas. E nós temos aí, para os próximos meses, para o próximo ano, um cenário aí de quase 2 milhões de vagas a serem abertas, tendo a necessidade da colocação desse profissional. E essas vagas, principalmente, elas estão muito voltadas nas competências, nas habilidades, no seu campo de formação. E quando você traz um tema, que eu gosto muito do tema de hoje, que a gente vai trabalhar, é quase que um combo, a gente vai trabalhar aí com o papel da psicopedagogia nas instituições privadas, mas essa psicopedagogia que é o psicólogo com a pedagogia, que é essa junção maravilhosa que dá um cenário, muitas vezes, puxa vida, eu optei por fazer o curso de psicopedagogia. Eu vou ser um professor, eu vou cuidar lá daquela escola e vocês vão ver que não é esse cenário, porque a gente, de fato, tem aí um campo de empregabilidade, eu sempre digo assim, tem um cenário que muitas vezes não é o cenário que a gente conhece ou muitas vezes desconhece, né? Por isso a importância de se trazer profissionais. E aí eu gosto dos bastidores. Os bastidores, para mim, é uma coisa muito legal, porque a gente sempre fica alinhando com os nossos convidados e, para minha surpresa, hoje eu estou muito feliz com o que me foi dito um pouquinho antes da gente iniciar o programa aqui. Do que eu estou falando isso? A gente sempre traz, de fato, o nosso convidado que vai falar um pouquinho do tema, mas a gente sempre valida isso com os nossos egressos. Nós vamos ter uma egressa falando sobre o assunto, nós vamos ter uma egressa contando um pouquinho da história. E nós temos hoje aqui conosco, nós temos a professora Débora, que vai falar um pouquinho do assunto, a professora Débora aí, que faz parte da Escola Superior de Educação. Nós temos a nossa egressa, nós temos nossa convidada, a professora, vai falar um pouquinho também, que é especialista em ginástica para o cérebro, que é a professora Daiane, e a Viviane, que é a nossa egressa, falar um pouquinho também de qual é esse papel, aonde que ela está, qual é o cenário, mas qual é a minha surpresa antes da gente iniciar o programa? Professora Débora, você estava falando aqui comigo nos bastidores de você hoje estar diante de uma escola, fazendo parte, mas a professora também é uma professora egressa. Sim. A professora chegou aqui em 2017 com um sonho, com uma ideia, iniciou trabalhando lá com a professora Helenice, e é isso que eu falo assim, das questões das oportunidades. A professora Débora percebeu naquele momento que tinha uma oportunidade e construiu a sua carreira aí. Mas a professora vai contar um pouquinho disso aí no decorrer, mas eu fico muito feliz com essa breve história que a professora contou aqui e nos deixa muito felizes trazer no programa. Hoje temos uma profissional, eu também sou egressa aqui da Uninter, já estou aqui há 17 anos, mas fico muito feliz com a presença da professora hoje aqui nos estúdios. Obrigada, é um prazer estar aqui com você, professor Sidney.
neste dia, né, de trocas de conhecimento e também com as nossas convidadas. Que prazer ter vocês aqui para dividir um pouquinho da profissão do psicopedagogo. Vai ser um prazer estar aqui com vocês. Muito bem. Viviane, você é egressa Uninter, né? Isso. Então, conte um pouquinho de você, por favor. Eu falo que a minha jornada ela começou na Uninter através do meu sonho de ter a minha primeira graduação. Quando eu ingressei na Uninter, eu ainda não tinha um curso superior, eu já era funcionária pública, já atuara na área da saúde. E eu estava para me aposentar. E eu falei assim, na área da saúde. E eu falei assim, agora é a hora de eu voltar para o meu sonho. Porque eu já tinha formação como professor, mas aí trabalhava na área não continuamente. E quando eu ingressei na Uninter, fazendo bacharelado de psicopedagogia, foi justamente por uma demanda que eu entendia que a pedagogia não me respondia todas as perguntas que eu tinha quando eu estava desenvolvendo o meu trabalho lá como professora. Quando eu ingressei na Uninter, foi aí que eu tive todas as respostas. E aí eu fiz a minha transição de carreira, entrei na Uninter, fiz o meu bacharelado. Já no meu bacharelado, eu já tinha muitos convites para trabalhar nos consultórios, porque eu já estava na área de educação. E eu fui fazendo a minha formação, entendendo como, e gostei muito da sua fala, quando a gente pensa assim, quando a gente chega para fazer o curso de pedagogia, a gente visualiza alguns campos, mas a gente não percebe, naquele momento de formação, que é tão amplo. E isso eu descobri justamente exercendo a profissão. Então, eu comecei a atender em outros espaços que não a escola. Então, eu hoje atendo alunos que vão para o hospital, inclusive eu atendo o aluno, muitas vezes eu estou ali acompanhando meu paciente e ele é hospitalizado. Então, a mãe não tem aquele problema em me contactar quando ele faz esse momento de melhora para que eu faça o atendimento lá no hospital. E nesse momento, o psicopedagogo, ele passa a fazer parte de uma equipe multidisciplinar. Então, a gente percebe a importância do nosso trabalho, não só dentro das escolas, que foi como você muito bem falou, nosso campo de trabalho, pessoal, é incrivelmente amplo. E hoje eu atendo em casa, quando o aluno precisa, no hospital. Então, nós hoje, e principalmente com o advento da pandemia, o nosso trabalho ele ficou muito mais amplo, que a gente consegue atender de forma online, a gente consegue desenvolver esse trabalho dentro da necessidade do nosso paciente. Então, quando a gente já acompanha, já fez o processo de análise, nós podemos ali fazer todo o acompanhamento dele dentro daquilo que é a necessidade desse paciente. Então, a gente percebe que o nosso campo de trabalho ele é muito mais amplo. E quando você fala de instituições, principalmente quando a gente vai para os hospitais, para as empresas, trabalhar dentro das empresas junto com o RH, para às vezes resolver alguma questão que tem ali dentro da empresa, e a gente percebe o trabalho quanto amplo é. Eu desenvolvo um trabalho também dentro de instituições de longa permanência, então a gente percebe que quando a gente está trabalhando lá com a equipe multidisciplinar, a importância do nosso trabalho para nortear algumas informações que eles não tinham. Então, alguns avanços que o paciente vai conseguir com o nosso trabalho. Então, hoje eu falo, assim, eu falo, e dentro do campo, né, com muita propriedade, porque a gente tem um mercado de trabalho aí Aqui, muito grande, esperando a formação, né, de quem está assistindo aí esse programa, e é simplesmente maravilhoso. Que ótimo, hein, Viviane? Olha só, era só um pouquinho, né, professor Sidney? Viviane, guarda aí, porque tem muitas surpresas ainda pra gente falar ao longo desse programa, hein? Mas a gente já ficou aqui vendo as possibilidades que há no campo para o psicopedagogo. Que maravilha o seu depoimento, Viviane. Só que aí, professor, a Viviane fez essa introdução. E aí a gente tem a honra, pela segunda vez aqui comigo, a professora Daiane, que vai falar um pouquinho deste profissional, mas ela tem uma especialização, porque a gente sempre fala do campo de formação, mas a gente também tem que saber cuidar disso tudo aqui. Professora Daiane, muito obrigado mais uma vez por estar conosco, seja bem-vinda.
Obrigada, gente. Um prazer estar aqui novamente com vocês. A psicopedagogia, ela traz uma visão diferente para a gente da vida, né? E eu fui por um caminho, a minha caminhada aí na educação aí tem uns 30 anos, e num determinado momento eu me vi diante do empreendedorismo. E aí a gente se pergunta como é que a psicopedagogia se encaixa nisso. No momento que eu tenho que gerir a minha equipe, que eu tenho que gerir os meus familiares, a família dos meus alunos, eu utilizo todo o conhecimento que a psicopedagogia me trouxe. A gente observa e a gente acolhe com muito mais cuidado, com muito mais sabedoria, principalmente toda a gestão de conflitos, de situações que nós temos diariamente no negócio em si, né? A gente vê o quanto a psicopedagogia é importante no meio institucional. A gente fala muito sobre o consultório, como a professora colocou aí, o atendimento das necessidades dos alunos, mas você gerenciar pessoas, você lidar com pessoas, exige esse conhecimento que a psicopedagogia me trouxe ao longo aí dessa caminhada. Muito bem. A gente sempre gosta de trabalhar tanto dar para os nossos alunos, e aí um agradecimento especial a todos vocês, nossos alunos que estão assistindo o programa, os nossos egressos, e principalmente você aí, do Polo de Apoio Presencial, que eu sempre digo assim, para mim é fundamental essa relação que a gente precisa ter com os polos, porque de fato é este polo, este profissional que está aí na ponta, que conhece o seu aluno, que conhece o seu campo de empregabilidade, conhece a realidade da sua região. Muitas vezes o aluno chega no polo com uma ideia de uma situação, o polo conduz para que ele de fato tenha toda a orientação nesse seu processo aí de no ingresso dentro da instituição, mas a gente sempre fala, nós aqui enquanto instituição trabalhamos para que de fato os nossos profissionais formem profissionais aí que façam as suas histórias e tenham aí um campo de empregabilidade. E a gente então precisa conhecer um pouquinho, professora, as habilidades essenciais para o campo de atuação desse profissional, os conhecimentos teóricos e práticos, como é que porque a gente está falando aqui num campo de atuação que a gente precisa muito entender um pouquinho desse desenvolvimento cognitivo, emocional, porque a psicopedagogia é como a gente sempre trabalhou ali, e aí é uma pergunta que eu faço para você e para os nossos convidados, como é que a gente, neste momento, a gente pode ter essa situação para esse profissional que está chegando? Existe, lógico, a chegada e o início desse processo, porque muitas vezes, como colocou ali a nossa egressa, ela fez um processo de reinventar a sua carreira. Mas e aquele que está chegando de fato para entrar na psicopedagogia? Sim, professor. Então, pessoal, vou só me apresentar aqui rapidinho e nós vamos entrar nesse assunto. Então, eu sou a professora Débora, atuo na Escola Superior de Educação da Uninter, nas áreas de pedagogia, psicopedagogia, bacharelado, licenciatura e também na área de educação especial. Sou pessoa com deficiência física e realmente é um prazer estar aqui discutindo sobre esse assunto, sobre o profissional, você egresso que está se formando aí na área da psicopedagogia, talvez com muitos medos, muitos temores. Nossa, onde eu vou? Para onde eu vou? Nessa profissão que você escolheu. Nós já vimos, professor, que é um campo vasto, né? Com certeza a nossa convidada Daiane vai falar um pouquinho sobre essa ginástica que nós devemos fazer, não só com o corpo, mas também com o cérebro, né? Isso é muito importante, fiquei ávida por saber mais sobre isso, mas é importante você, egresso, ter em mente que o seu objeto de pesquisa é a aprendizagem. Você, psicopedagogo, que vai estar se formando, teu objeto de pesquisa é a aprendizagem, professor. Aprendizagem de quem? Do aluno, seja da criança.
até de um adulto, né? Eu acho que hoje a gente vai desmistificar muitas coisas, porque às vezes a gente acha que é só a criança, né, Daiane? Eu acho que a Daiane depois vai falar muito mais sobre isso, mas às vezes a gente acha que é só a criança ali que precisa desse processo. Todos nós precisamos. E você, egresso, tem um campo vasto. Durante as tuas aulas, você tem ali todo o processo de disciplina sobre avaliação, como fazer, como entender esse aluno, essa criança que é encaminhada para você. Pode ser até os próprios pais, muitas vezes quando já vem essa necessidade da criança, ou a própria escola, ou através de uma consulta médica, o médico indica, olha, a criança precisa disso, daquilo, e você, estando preparado, com certeza vai ter um processo crucial na vida desse aluno. Ô, professora Daiane, vou chamar você de professora, Daiane, porque todo o conhecimento adquirido e repassado é um processo eu falo assim, alguém que ensina é um professor. Eu falo muito dessas questões cognitivas, isso e a questão emocional. É sobre isso mesmo, professora? Ah, perfeito. É com esse casamento que a gente tem que lidar, né? Então, assim, eu trabalho. Eu sempre fui muito curiosa para entender o porquê que os meus alunos, quando eu estava na escola, não aprendiam. Então, é sobre isso que a Débora falou, sobre esse aprendizado. Por que não conseguia, né, ter um sucesso ali de aprendizado? Então, por conta disso, eu fui em busca de estudar, de aprender, de entender aquele ser humano e como acontecia esse processo, né? E atualmente eu tenho uma unidade do Supera, Ginástica para o Cérebro, e eu trabalho muito com esse desenvolvimento cognitivo, com uma construção de reserva cognitiva. Então, como eu atendo uma faixa etária bem ampla, de 5 a 100 anos, é perceptível e é incrível você perceber como em cada faixa etária acontece esse aprendizado, e aí o quanto o nosso papel como psicopedagogo é importante nesse processo. Principalmente meu público 60+, ele vem por indicação médica, de geriatra, de neuro, como prevenção de Alzheimer e outras demências cognitivas, e também como para uma construção de reserva cognitiva. Então, quando você recebe o aluno de 75 anos, por exemplo, 80, que tiveram uma experiência às vezes ruim com a instituição escolar, alguns passaram pelo período de palmatória, então eles trazem aqueles bloqueios, eles trazem traumas há muitos anos guardados, e aí a gente precisa trabalhar esse destrave, a gente precisa ir abrindo essas caixinhas, e isso exige uma sensibilidade nossa, enquanto psicopedagogo, de fazer com que esse emocional desse aluno permita que o aprendizado aconteça, permita que esse desenvolvimento cognitivo dele seja eficiente, e que ele é capaz, que ele descubra, que ele entenda que ele ainda é capaz, mesmo com 80, mesmo com 90, com 105 anos, ele ainda é capaz de aprender. Essa cognição é possível de acontecer. É fantástico porque você lida com seres humanos que trouxeram aí uma bagagem, né, nem sempre positiva com relação ao aprendizado, e aí você vai destravando, e ele vai vendo que ele consegue aprender coisas novas, ele consegue retomar o seu convívio social, ele consegue retomar uma conversa, uma linha de raciocínio, ele consegue retomar um convívio com os netos, com gerações diferentes, né? E então o psicopedagogo, ele consegue ter esse olhar aguçado para fazer entrar nesse indivíduo e fazer com que ele consiga progredir, né? Consiga ir adiante, consiga alcançar mais. Ok, que importante isso que você trouxe, essa retomada, né, Daiane? E aí eu fico pensando aqui, professor Sidney, o quão
é importante isso, nós termos essa visão de procurarmos, né, profissionais corretos para fazer essa retomada, que é muito precisa. E você foi muito assertiva, Daiane, com essa construção, porque muitas vezes o que a gente pensa é só a criança. Essa ginástica, então, Daiane, tem que ser constante, né? Muitas vezes nós estamos nos preocupando com o físico, estamos malhando ali, professor, de segunda a sexta até sábado, né? E o cérebro, como é que a gente faz? Essa ginástica também é precisa, é importante em todas as idades. Isso é muito importante. E a Uninter, professor, eu acho isso fantástico. Falando do curso de psicopedagogia, que hoje nós estamos com um foco nisso, traz isso para os estudantes. Tivemos a semana passada um laboratório de LEP sobre neuro das emoções, que foi fantástico. E é isso que a gente quer reforçar em vocês, as habilidades que vocês podem ter, usufruir, estarem estudando, professor, buscando esse conhecimento para que seja repassado, porque o professor bem citou os polos, né? Então, nós temos alunos de várias partes do mundo, isso é tão importante, porque vocês vão ter uma atuação muito importante, uma atuação loco, regional, aonde vocês estiverem. Isso é fantástico, professor. Viviane, pegando aqui a fala das duas, aí eu queria voltar com você o seguinte, a Daiane trouxe aí muito a questão dos 60 a mais, e aí você mencionou na sua fala inicial a questão de que você precisava fazer um encontro se reencontrar, se reinventar a sua carreira. Diante da fala, principalmente da Daiane, que depois a gente vai entrar nos outros cenários de campo de atuação, mas qual é o movimento que você de fato percebeu? Porque a gente fala hoje, a gente acaba tendo lá na frente jovens ou 60 a mais com alguns problemas que trazem da vida. São vários cortes que em algum determinado momento ele teve lá no seu processo inicial de formação. Hoje você, uma profissional de mercado, você vê que isso ainda acontece dentro da sala de aula? Ah, sim, com certeza, né? Desculpa. Não, está aberto para as duas. Pode falar Viviane e pode falar Daiane. Vamos Pode falar, Viviane, desculpa. Obrigada. E foi até com a fala dela mesmo, a gente percebe que isso acontece, a aprendizagem, que é o nosso instrumento, o nosso grande instrumento, ele vai acontecer, gostei muito da fala, do 0 ao 100, enquanto a gente vive, a gente... E essa construção que às vezes a pessoa tem os bloqueios, vai fazer com que ela não alcance alguns resultados ao longo da vida. E esse cliente, essa pessoa vai, muitas vezes, dependendo do que aconteceu, ela vai precisar do nosso trabalho. Ela vai precisar de um atendimento com o psicopedagogo. E eu falo que a Uninter, e principalmente a gente falando de um programa aqui, que principalmente eu como egressa, a Uninter me deu todos esses instrumentos para realmente, quando essa pessoa, essa criança, esse adulto, esse idoso, for até o meu local de atendimento, eu possa estar o ajudando com esse olhar. E eu falo que o psicopedagogo, muitas vezes, naquele primeiro momento, ele vai ser o único profissional que vai estar olhando para aquela pessoa com o seu problema. E depois a gente consegue trabalhar esse problema com uma profundidade, porque o conjunto de habilidades que a gente vai tendo de formação, principalmente na Uninter, eu falo que a minha formação toda foi na Uninter, os livros, toda a formação com os professores, esse pessoal, é o momento que a gente está sendo gerado na gente esse aprendizado, para que a gente depois, ao atuar, a gente consiga resolver essas questões do indivíduo, porque eles vão nos procurar muitas vezes com muita baixa estima, com muitos problemas, com muito fracasso. E nós, enquanto psicopedagogos, somos nós que vamos desassociar eles dessa situação. Porque esse paciente que chega até a gente, esse cliente, ele tem tudo para dar certo. Mas ele, muitas vezes ele ainda está naquele bloqueio.
E nós vamos ali com o nosso trabalho investigativo, principalmente hoje que a gente tem e dentro, né, hoje dentro da nossa grade, a gente tem lá todo o estudo do que pode estar bloqueando, do que foi um bloqueio, e a gente começa a ver a essa pessoa o que está ali dentro para ser colocado para fora. E a gente faz isso de uma maneira com muita tranquilidade, porque no momento que a gente está fazendo a formação, a gente entra em contato com esse conhecimento. E na fala da nossa amiga, a gente percebe que faz toda a diferença na vida da pessoa que a gente vai atender, porque ela volta a ver quem ela realmente é. Muitas vezes a escola é um local que ela vai ser o primeiro local que ela vai entrar em contato com o fracasso. E muitas vezes isso pode ficar, como eu atendo em lar de longa permanência, eu entro em contato com essas histórias cotidianamente, eles falando de como eram os professores, o que aconteceu, se foi um momento de sucesso, se não foi. E quando a gente percebe que não foi um momento bom, a gente começa a retrabalhar, a gente começa a trazer essa pessoa para toda a potencialidade que ela tem. Então, realmente, a UNITA, ela nos dá essa formação para você, aí onde você estiver, transformar a vida dessas pessoas que você vai entrar em contato. Então, esse conjunto de habilidades é justamente no momento da formação que a gente vai adquirindo ele ali. E, logo depois, falo que nossa profissão é uma missão, a gente vai cumprindo esse propósito de ajudar e transformar vidas através do nosso trabalho. Ô, Daiane, eu Eu queria vou voltar pegar o com gancho você. da Viviane. Eu vou pegar o gancho da Viviane, que ela utilizou uma palavra que eu gosto muito, que é a transformação. Eu falo que quando o aluno chega para a gente não faz uma matrícula, a gente transforma uma vida. E a primeira coisa é fazer ele enxergar que ele ainda é capaz, que ele ainda pode. E aí, segundo, uma parte até dolorosa, assim, é quando a família também ainda não acredita que essa transformação é possível. Independente da idade, né? Independente se são pais ali preocupados porque a criança tem TDAH, enfim. Ou seja, dos filhos, né? Dos filhos que levam os pais lá para mim. Mas será que ele ainda vai conseguir? Será que... Então, a gente trabalha com essa quebra ali de o aluno acreditar que ele ainda é capaz. E aí ele vai se transformando e ele vai transformando a vida ao redor. Ele vai transformando a família, os olhares ao redor dele. E aí o sucesso só vem para ele. Então, eu acho que transformação é uma palavra-chave e que nós, enquanto profissionais, estamos ali só para dar esse empurrãozinho para essa transformação acontecer. Mas aí, professor, a minha não é preocupação, é o entendimento, né? Tanto que está vindo aqui no chat alguns questionamentos dos nossos alunos. Nós estamos falando de um profissional que está indo para o mercado. Muitas vezes ele está indo para o mercado e ele vai, de um determinado momento, num primeiro cenário, entender dentro de um ambiente escolar, aonde ele tem o seu campo de atuação. E aí você pega Viviane, você pega a Daiane, que elas viram uma possibilidade, trazendo esse diagnóstico, porque a gente está falando do campo de formação. A minha não é nenhuma pergunta, é uma curiosidade com relação a esse profissional. Ele tem que ter uma relação com outras áreas dentro do ambiente escolar, né, professora? Para poder entender um pouquinho também desse ambiente escolar, aonde essas crianças estão inseridas, para não ser esses alunos futuro, os 60 a mais, que ainda não se encontraram, né? Sim, eu acho que se encaixa perfeitamente a palavra transformação, a palavra que a Daiane citou, quando esse pai já chega desacreditado, né? Então, qual é o papel do nosso egresso? Quando ele está em uma clínica, ele vai receber já uma criança ou um adolescente, a pessoa que vai procurar. Ele tem algum diagnóstico, ele tem uma demanda a ser suprida. Então, esse egresso, por meio da aprendizagem, ele vai entrar com o quê? Com meios para que essa aprendizagem seja efetiva na vida dessa pessoa que chegou até ele. Então, o papel do egresso, a atuação do egresso é muito importante, como a Daiane citou, de transformação. A pessoa às vezes já chega desacreditada.
a própria pessoa ou a família. E citando também as questões hoje que nós temos de pessoas com deficiência, déficit de aprendizagem, transtornos. Então, o papel do psicopedagogo é muito importante, professor, porque imaginem vocês, professor, numa sala de aula com 30 e poucos alunos, 20 e poucos alunos. Esses alunos possuem características diferentes, habilidades e muitos deles algum transtorno. O professor que está na sala de aula não vai dar conta dessa demanda toda. Por isso que o papel do profissional, desse psicopedagogo, é muito importante. Muitas vezes ele vai ter que ir até a escola, ter um contato muito grande com a família, fazer as avaliações para ver o que está pegando com esse aluno. É a escola? Foi alguma coisa que aconteceu? O que está pegando nesse processo de aprendizagem? O que está impedindo? Então, esse é o papel fundamental do psico, ele se relacionar com as outras áreas. E muitas vezes, sim, vamos ter que envolver outros profissionais, o fono e muitos outros. Daiane, então, diante da fala da professora Débora, eu acho que agora nós temos dois cenários aqui. Nós temos o ambiente escolar. Eu estou com meu filho dentro daquela escola e o meu filho, por algum motivo, desenvolveu um transtorno ou já tinha isso. E eu como pai não percebi dentro de casa, foi lá dentro da escola que isso foi diagnosticado. Essa escola, tanto a pública como a privada, ela pode solicitar junto à família a ajuda de um profissional na área do qual a gente está falando, de uma instituição privada? Com certeza, com certeza. Um pai, até a escola, né? Geralmente a escola, os professores dão os primeiros sinais de que não estão dando conta ali, né? Afinal de contas, são muitos alunos e geralmente a escola chama o pai, sinaliza e o pai vem nos procurar. Ou às vezes ao contrário também, né? O pai vê uma dificuldade, a mãe vê uma dificuldade e vai procurar um auxílio mais especializado. Isso a gente tem que entender e realmente valorizar, assim, o nosso trabalho. Como a professora colocou, a gente estuda muito para isso. Então, nada é do achismo, nada é porque eu acho que é assim. Não, a gente estuda muito para isso. O nosso saber é especializado nisso. Então, quando essa demanda chega para nós, a gente tem que abraçar isso com bastante profissionalismo e competência, e valorizar ali o saber que a gente construiu para lidar com esse indivíduo e para que ele tenha o sucesso na escola, até porque com relação ao relacionamento, né? A gente precisa sim de um apoio da fono, do neuro, e muitas vezes de uma readequação familiar, de uma readequação de rotina, né, familiar ali, cotidiano. Então, a gente acaba sendo só mais um pilar, o que vai dar o direcionamento aí de uma readequação do meio geral, de outros profissionais, para o sucesso do aluno. Vivi, então agora pegando este cenário, porque hoje você está no campo de atuação, mas na prática, como é que isso acontece no dia a dia? Como é que você tem este cenário, como é que chega o diagnóstico para você e como é que você de fato vai lá, faz todo esse processo, porque você tem o campo que você atuava, o campo do qual você hoje se profissionalizou e você tem de fato uma estrutura, né, professora, que você trouxe ali na sua abertura, mas agora eu queria que você colocasse para os nossos alunos, a Viviane hoje, como é que você trabalha e qual é a relação que você tem com esses profissionais, muito bem colocada tanto aqui pela professora Débora, como pela Daiane, que é o fono, que é Muitos
fono, o psicólogo, o neuro. a própria, porque aqui a gente tem até, tipo assim, muitas vezes a gente está dentro do ambiente de sala de aula, e eu já vi isso, porque eu faço trabalho em algumas escolas, até aquela tia da cantina às vezes percebe, porque a professora, ela tem 40 alunos, mas em algum momento, assim, a escola como um todo, ela tem que também estar preparada para entender que hoje as escolas, elas são diferentes, as crianças, elas estão, não é, como é que eu escutei muito na minha infância? Ele é hiperativo, não, ou ele tá quieto porque é vagabundo, fala demais porque não tem... Preguiçoso. É preguiçoso, né? Termos que hoje nós não usamos mais, né? E até Viviane, Daiane, que estão na linha... Na linha de ponta, quantos termos errôneos nós usamos, colocamos nas pessoas de preguiçoso, relaxado, não quis estudar. Talvez ali já havia alguma dificuldade. E o processo para essa pessoa, professor, foi muito mais difícil. Por quê? Não teve um diagnóstico preciso. Às vezes, eram poucas transformações que precisavam ser feitas. Como a Daiane bem citou, a questão da rotina. Às vezes é uma mudança de rotina, troca, deixa o celular um pouquinho de lado, principalmente falando de criança. Vamos dormir mais cedo. O quanto isso tem ganhos na vida dessa criança. E muitas vezes nós ficamos no quê? No que a Daiane falou, no achismo. Tá cansado. Claro que pode ser também. Um excesso de atividade vai deixar aquela criança mais sonolenta. Tem também, né, Daiane, as questões que hoje a gente quer que o nosso filho faça tudo. Faça inglês, faça karatê, judô, natação e ainda vá para a escola sorrindo. A criança também se cansa. E fique o dia inteiro em período integral. E fique integral, porque eu preciso trabalhar. Então, são todas essas questões que são muito, muito bem trabalhadas com o psicopedagogo. E, meninas, eu acho que o papel fundamental é que não se trabalha só com essa pessoa, esse aluno, falando de criança, mas a gente sabe que a demanda é para todas as idades. Mas, às vezes, envolve até a família, professor. E é justamente isso que eu queria que você falasse um pouquinho, de fato, no campo de atuação, Viviane. Como é que é isso no dia a dia para você? E quais são os profissionais que, de fato, junto com o psicopedagogo, compõem, eu sempre falo assim, este combo, porque a gente está falando aqui de um processo, seja na primeira infância, seja nos 60 a mais, que a gente sempre quer profissionais e qual é o nosso papel enquanto profissional? Transformar a vida das pessoas através da educação. Esse é o lema da Uninter, né? Sim. Nosso papel é a formação de rede. Seguramente, você aí, egresso, você que está fazendo a sua formação na Uninter, você vai fazer parte da rede de apoio dessa família. Olha, muitas vezes, quando aquela mãe chega para vocês aí, vão chegar lá no seu local de atendimento, no seu consultório, você vai perceber na queixa da mãe que ela está sozinha, que aquela professora está sozinha, que aquela criança é sozinha. E quando entra o psicopedagogo, essa rede aumenta poderosamente, porque nós somos o profissional responsável por realinhar esse aprendizado. Então, a gente vai ajudar a estruturar o trabalho da professora. A gente vai ajudar a estruturar aquela família, como que ela vai lidar com aquela criança. Até mesmo porque, muitas vezes, quando a criança chega, a criança já está cheia de rótulo. Inclusive, esses rótulos vêm, às vezes, da família, do coleguinha da escola, da própria professora. Então, o nosso trabalho, além de reestruturar, é de ressignificar. Então, o psicopedagogo, ele é essa formação de rede que a família precisa. E quando nós entramos entendendo que nós vamos fazer parte de um processo e que nós vamos realinhar, reconstruir, ressignificar e principalmente quebrar esses rótulos que muitas vezes a criança acostumou a ouvir, mas aquilo não é a criança. Porque nós da psicopedagogia, nós já enxergamos a potencialidade do ser humano, porque nós entendemos de cérebro. E quem entende de cérebro sabe
que com todos esses neurônios, mesmo que tenha um transtorno, mesmo que tenha uma dificuldade, a gente consegue tirar o melhor dessa criança, porque a gente vai estar sendo uma rede de apoio. E por que a rede de apoio que o psicopedagogo vai formar em torno dessa criança, ou em torno, porque o nosso trabalho, pessoal, eu quero frisar mais uma vez, eu trabalho com idosos, com crianças e com adolescentes, que é um público assim, eu falo que todos os públicos são lindos, eles trazem a sua demanda para o atendimento. E para a demanda não tem idade. Para o psicopedagogo, nós estamos preparados para trabalhar com todas as idades. Por quê? Porque todas as faixas etárias, ela está pronta para aprender. O nosso cérebro, ele tem uma capacidade gigante, mas o psicopedagogo é aquela rede que já acredita. Quando todas as outras estão desacreditadas, às vezes até mesmo o pai. Quantas vezes as mães entram no meu consultório chorando, porque já não sabe mais o que fazer. E aí nós entramos como rede de apoio, investigando cada caso com a sua particularidade, cada queixa, ouvindo. Muitas vezes nós vamos começar com a nossa habilidade de ouvir esse pai, de ouvir a escola, de ouvir essa instituição. Quando a gente chega na instituição de idosos, igual eu trabalho, não tem um pai lá. Ao contrário, eles são pais. Então, eles que vão trazer para a gente a queixa. Olha que profundo que é isso, pessoal. Então, a gente está ali preparado para ser essa rede de apoio, porque é isso que o psicopedagogo é. E trabalhar de forma interdisciplinar. Porque quando eu falo que a gente vai reestruturar, realinhar, significa que eu vou também trazer para uma rede de apoio que cobre outros profissionais. E isso vem com o quê? Com o nosso trabalho de indicação. Após todo o processo investigativo que a gente faz com muita minúcia, porque o processo, pessoal, de investigação do psicopedagogo é um processo muito minucioso e muito cuidadoso. Porque para aqueles que precisarem de laudo, nós vamos ser o profissional que muitas vezes vai acionar o neuro, nós vamos ser o profissional que vai acionar o fonoaudiólogo, nós vamos ser o profissional que vai acionar o psicólogo. Então, nós entendemos humano que chega aí, onde você está. Então, isso é muito lindo, porque você vai transformar vidas aí, na cidade onde você está. E você vai ser essa rede de apoio que vai transformar a vida dessa pessoa, porque você vai reestruturar, alinhar. E aí, aqueles rótulos, quanto mais você aumenta a rede de apoio, mais essa pessoa vai entendendo a potencialidade que ela já tem, mas que ao longo do processo de aprendizagem, ao longo de algum trauma, porque quando falta aprendizagem também pode ser trauma, e aí a gente vai entendendo e trazendo para a rede de apoio outras pessoas. Então, um problema que muitas vezes o pai, ou às vezes aquele próprio adulto, acha que é insolucionável, que não tem resposta, você começa a falar assim, tem sim, porque nós somos o primeiro a acreditar. Nós somos o primeiro a saber que essa transformação está lá, porque está tudo aqui, no cérebro. Nós só precisamos acionar, desmistificar e realinhar, porque nós somos sistêmicos. Então, o psicopedagogo é aquele profissional que vai atuar de forma sistêmica. E o que é isso? É trabalhar de forma a trazer essa criança, esse idoso, para todos os meios que ela faz pertença. E isso está dizendo a escola, ambiente de trabalho, se ela está no lar de longa instituição, onde ela estiver. É por isso que o nosso trabalho é tão fundamental. E trabalhar o ser humano como um todo é o que nós fazemos. A gente investiga, trata o que está ali empecilhando e mostra para esse ser humano que ele é capaz. E realmente, a Uninter faz isso, vai dar a formação necessária para que isso aconteça. Porque aconteceu comigo. Pegando um gancho aí no que você falou, dessa ampliação, desse cuidado, desses profissionais, né, que devem estar em conjunto com o psicopedagogo. Daiane, quero te fazer uma pergunta. Como que nós trabalhamos? Quais são os desafios de trabalhar a ginástica do cérebro, tanto com 60 a mais até uma criança que chega? Quais são esses desafios? O que é importante? E de repente o que fica de dica até para nós egressos? Como que nós podemos fazer essa ginástica? Talvez em casa, isso é possível?
Ai, legal. Estou aqui encantada aqui com as palavras da professora Viviane. Gente, assim, nós estamos ainda trabalhando para uma mudança cultural. É muito recente no Brasil, principalmente, falar sobre a saúde mental, né? Falar sobre as doenças mentais, né? Porque se vocês forem pensar um pouquinho, os nossos avós, bisavós, a pessoa ia ficando mais velha, eles diziam que estava o quê? Caduco, né? Vocês lembram desses termos, né? Minha avó dizia muito, fulano ficou caduco. Então, assim, é muito recente essa fala, esse entendimento sobre as doenças mentais. Por que que nossas crianças carregam tantos rótulos? Do preguiçoso, porque é recente, e existe ainda muito preconceito, existe ainda muito senso comum. Então, eu acredito que o maior desafio nesse momento é essa quebra desses senso comum. A gente precisa ainda disseminar muito mais informação para que as famílias, para que a sociedade entenda que esses transtornos sempre existiram e não cabe esse rótulo, e que esse ser humano ele é capaz de aprender a conviver com esse transtorno, de se desenvolver. Então, quando fala de saúde, de cuidar da saúde mental, de fazer essa ginástica, ainda precisa de uma mudança cultural. A gente já sabe, ó, essas gerações estão vindo aqui, as gerações saúde, sabem que estão indo mais para academia, estão cuidando mais da alimentação, estão tomando mais água, estão correndo mais. Nós temos aí agora na cidade, nas cidades aí pelo Brasil, grandes movimentos de corridas pelas ruas. Então, assim, estão se preocupando com o corpo. Mas existem estudos que mostram que o cuidar do corpo, o exercício físico, está diretamente ligado ao exercício mental. Existem estudos que mediram ali os tamanhos dos neurônios, né? E aqueles que faziam só atividade física estavam num tamanho, e aquele que fazia atividade física e mental estavam de outro tamanho. Então, estudos ainda recentes estão sendo disseminados aí para a nossa sociedade. Mas assim, a sua pergunta, né? A gente pode o tempo todo estimular. Então, tudo que você fizer de novo, tudo que você faz, na verdade, assim, no automático, não gera aprendizado, não gera sinapses. Então, assim, a gente às vezes dirige até o mercado, você vai meio que de olho fechado, você sabe o caminho de volta para casa. Não está gerando aprendizado. Agora, a partir do momento que você fala, não, hoje eu vou pegar um outro caminho, vou virar lá, vou fazer até chegar lá. Já está gerando um aprendizado. Quando você aprende algo novo, a gente tem acesso aí na internet, eu sempre cito aquele joguinho do Sudoku, né, de você colocar os números. É um exercício. Palavras cruzadas, a própria leitura, aprender um desafio novo, aprender uma receita nova, tudo que você está fazendo de novidade, você está gerando novas conexões. Isso a gente pode fazer em casa. A gente trabalha muito com neuróbicas, né? Então, o que são as neuróbicas? São aeróbica do nosso cérebro mesmo, dos nossos neurônios. Então, isso que a gente faz, de todo dia fazer o mesmo caminho, não está gerando aprendizado. Vamos tentar um caminho novo. Eu sempre ensino para os meus alunos lá, já tentaram vestir a roupa de olhos fechados? Escovar os dentes com a mão não dominante, pentear o cabelo com a mão não dominante. Então, tudo que você puder, que o seu cérebro, opa, peraí, eu tenho que pensar um segundinho aqui para fazer. Tudo isso está gerando aprendizado, né? Então, precisa ainda de uma mudança cultural aí na nossa sociedade para ressaltar a importância tanto do cuidado físico quanto da saúde mental. A gente fala muito também sobre estar cercado de boas risadas, de boas conversas, de pessoas animadas, porque
isso gera novas conexões. Isso gera novas conexões também. Então, é um trabalho aí, um trabalho aí pela frente ainda a ser feito. Eu acho que e é muito legal, e a semana, quando vocês trazem todo este campo de formação mesmo, né? As especificidades do curso, essa questão de gerar aprendizado. Mas o gerar aprendizado, isso inclusive é muito legal, uma conversa semana passada que a gente teve, a gente estava numa reunião, e aí o professor Ivo, que vocês conhecem bem, é um mestre naquilo que ele fala pra gente. E aí, diante disso tudo que vocês estão falando, gerar aprendizado, mas assim, e aí tem sempre aquela dúvida, né? Da fala, né? Estamos aqui falando de cuidar do corpo, não sei o que, cuidar do cérebro, mas a gente tem dois problemas, né? Que é a questão de ouvir e a questão do escutar. A minha escuta é uma escuta ativa, será o que eu ouvi de fato? Eu escutei de uma forma porque a gente tem que ouvir é uma coisa, escutar da forma que tem que ser são duas coisas bem diferentes. Então, ouvir e escutar são coisas que a gente tem que saber trabalhar. Infelizmente, eu sempre falo, professor, aqui é um barato que isso aqui passa assim, que é muito rápido. Competência e empregabilidade sempre, de fato, traz os temas, fica a dúvida. Queremos que se você ficou com alguma dúvida, mande aí o nosso chat. E muitas vezes os nossos alunos falam assim, puxa vida, mas tem a palavra-chave? Também tem a palavra-chave. Professora, já vai. Qual é a nossa palavra-chave, professora? Vamos lá, pessoal, anotem aí. A nossa palavra-chave é instituições privadas. Instituições privadas. Mas a gente sempre tem aquele tempo. Instituições privadas, ok. Mas olha que experiência bacana que a gente teve aqui hoje, que eu sempre falo. As competências e habilidades é do psicopedagogo, mas envolve outro cenário, outros profissionais que faz a composição desse, eu falo assim, brilhante profissional. Porque a gente, e essa preocupação que a gente tem de vida, né? A gente tem preocupação com os filhos, com os sobrinhos, com os nossos pais, muito bem colocado aí por todos os nossos convidados. Os cenários que ambas hoje trabalham são cenários assim, desde lá da escola, lá na casa de apoio, numa creche, enfim, a gente tem aí cenário para todos esses nossos alunos, muitas vezes fala assim, mas qual que é o campo de atuação? E a gente percebe que muitas vezes a gente falou aqui do egresso, mas você que está aí no seu terceiro, quarto período, a gente tem percebido muito aumento não do estágio obrigatório, mas o estágio, de fato, aquele que vai te habilitar. Você já parou para pensar quantos cenários que nós descobrimos aqui hoje, se você não pode fazer aí uma imersão? Porque, assim, o egresso, ele sai preparado para o mercado, ele vai encontrar uma Viviane, ele vai encontrar uma Daiane, que vão, de alguma forma, trabalhar com vocês, darem a orientação. Mas por que a gente não pode adiantar um pouco o nosso lado profissional? Quando a gente fala competência, habilidade, a gente sempre fala assim, mas se eu posso adiantar, por que eu tenho que esperar para me formar? Né? Então, com isso aí fica a dica. Acho que dá para a gente ampliar aí, porque tem muita instituição privada precisando de profissional e está na hora de a gente, enquanto buscar por esse profissional, também dar espaço para que vocês, de fato, façam aí o seu processo de qualificação. Nosso programa está chegando ao final, vou chamar aí a professora Viviane para fazer suas considerações finais. 2 minutinhos, professora. Muito obrigado já por ter aceito nosso convite e um grande abraço aí ao seu estado, Minas Gerais. Gostaria de agradecer, né, ao convite que eu recebi e deixar uma mensagem aqui de incentivo. Olha, você que entrou no curso de psicopedagogia não foi por acaso. Faça a sua formação e acredite que você, aí onde você está, vai ser um profissional que vai transformar a vida de muitas pessoas que vão chegar até você. Então, minha mensagem final aqui é de incentivo, é de motivação e é de você acreditar que a sua formação agora vai ser um fator que vai transformar
a vida de uma pessoa. Assim como eu vejo lá na minha prática de todos os dias o tanto que o nosso trabalho, enquanto psicopedagogos, transforma a vida das pessoas. E a gente colhe esses resultados com muita alegria. E a minha mensagem é essa: vá em frente, não desista. Por mais que seja desafiador o período de formação, você vai colher ótimos frutos, porque você vai ver a vida de pessoas sendo transformadas através da sua atividade profissional. Muito bem, eu acho que a gente, quando se dá a oportunidade de estar num programa como esse, né, professora, a gente já está no processo de transformação. Daiane, você tem transformado bastante esse programa, sua participação é maravilhosa, as suas contribuições têm feito uma grande diferença e você já está convidada sempre que quiser. O programa está disponível, de portas abertas aqui para a professora. Obrigada, gente. Eu que agradeço, é um prazer. E é um prazer aí falar para os novos colegas de profissão. E eu vou só fechar aqui, hoje a nossa conversa foi por um outro caminho, mas uma vez professora, sempre professora, e eu acabei hoje falando muito dos meus amigos, dos meus alunos, né? Mas assim, gente, a psicopedagogia institucional tem muito campo, tem muito lugar, tem muita empresa que precisa do psicopedagogo, porque é gerenciando a minha equipe que eu consigo o sucesso dos meus alunos. E muitas empresas encontram dificuldade aonde? É na gestão de pessoas. E pessoas, gente, tem problemas de pessoas, eles têm problemas em casa, eles têm problemas de relacionamento, e cabe ao psicopedagogo enxergar também e fazer com que o funcionamento de uma instituição corra bem, né? E o gestor lá não tem essa habilidade que nós temos, que vocês vão ter, né? Então, assim, a psicopedagogia institucional tem muito, muito espaço, precisa muito do nosso trabalho, precisa muito do nosso apoio. É uma grande dificuldade hoje a gestão de pessoas. Então, quando eu estou lá gerenciando a minha equipe, o meu marketing, o meu comercial, o meu pedagógico, o meu gestor pedagógico e atendendo as famílias ali, você precisa. Eu sou uma pessoa só, eu preciso da minha equipe trabalhando por mim. E eles têm também ali as suas questões. Então, eu acho que antes de chegar no tratamento psicopedagógico com o meu aluno, eu utilizei o meu conhecimento com a minha equipe. Então, para os colegas de profissão que em breve estarão aí no mercado, ou que já estão no mercado, olhem para as empresas, olhem para as grandes, pequenas, médias, porque tem o seu lugar. E gente, transforma também. Transforma um negócio. Não só transforma, como nós temos um processo de transformação aqui com a professora Débora, né, professora Débora? Professora Débora, seja bem-vinda, professora. Obrigada. As portas estão abertas sempre que possível. Só não deixar passar a fala da professora Daiane, é muito isso, porque a gente que está lá no dia a dia, na central de carreira, a gente sempre vê muito esta questão deste profissional dentro da gestão de RH, que de fato está fazendo uma diferença, está compondo. E você pode olhar cases que as empresas que têm esse profissional hoje, ela tem uma estrutura muito mais harmônica, muito mais planejada e, de fato, é um grande campo de atuação aí para esses profissionais. Com certeza, só agradecer, programa riquíssimo, gratidão, transformação, acreditar e boas risadas. Quero agradecer também a nossa coordenadora, professora Gisele Cordeiro, professor Sidney, que acolhida! Com certeza voltarei. Meu muito obrigada. E a palavra-chave é? A palavra-chave é instituições privadas. Muito bem. Competência e Empregabilidade vai ao ar todas as segundas-feiras, às 17h15. Vocês que estiveram conosco, se gostou desse programa, repasse. Algum profissional ou profissionais que estão chegando, em algum momento, isso vai fazer a diferença no seu processo de competência e empregabilidade. Te vejo na próxima semana.